Na sessão ordinária desta quinta-feira, no espaço de acordo de liderança, o nadador surdo Cauren Anelli e a técnica Daniela Gonzalez falaram sobre a convocação pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos para integrar a seleção de natação nas Surdo-Olimpíadas de Verão, que vão ocorrer de 15 a 26 de novembro de 2025 em Tóquio, no Japão. Para viabilizar a participação, o atleta precisa arrecadar R$50 mil, valor que irá cobrir despesas com a viagem. Sem recursos próprios ou governamentais, ele conta com o apoio da comunidade por meio de uma vaquinha online. As doações podem ser realizadas pelo QR Code que aparece na tela. Os vereadores de Caxias do Sul aprovaram 2 projetos na sessão ordinária. O primeiro, de autoria do vereador Daniel Santos, do Republicanos, que institui a política municipal de incentivo à cultura gaúcha, com ações voltadas ao fortalecimento do tradicionalismo, com apoio a CTGs, eventos e atividades em escolas e concursos culturais. O segundo, apresentado pelo vereador Edson da Rosa, também do Republicanos, declara de utilidade pública a Associação São Vicente de Paulo, fundada em 2017. A entidade desenvolve projetos sociais voltados a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, com destaque para os Filhas da Caridade, além de iniciativas em esporte, reforço escolar e apoio comunitário. Entre os resultados estão a entrega de 849 cestas básicas, acompanhamento de 36 gestantes e atendimento direto de mais de 180 crianças. Atualmente, também atua em cidades afetadas pelas enchentes em 2024, como em Canoas. Durante o grande expediente, o vereador Juliano Valim destacou as visitas técnicas que realizou ao longo da semana, acompanhado do diretor-presidente do SAMAI, João Ues. As agendas incluíram os bairros Serrano e Anarrec, onde estão em andamento obras fundamentais para prevenir alagamentos e melhorar a distribuição de água na região. Um dos principais pontos observados foi a pavimentação da Avenida Serrano, que deve beneficiar diretamente a mobilidade local. Já na Vila Sapo, o vereador reforçou a necessidade da agilidade no processo de recolocação das famílias para o loteamento Morada dos Vales, no bairro Oriental. Conforme informado, o SAMAI será responsável pela recuperação ambiental da área degradada, promovendo ações voltadas à requalificação do espaço. Essa verba em 2023, 2024, em torno de R$7 milhões, e de fato a gente não observa avanços do Executivo, porque já era para ter sido realocada, essas famílias são 40, ao entorno de um valo muito grandioso, que quando existe fortes chuvas acaba proporcionando alagamentos. Inclusive no último foi utilizado caique, barcos, para poder retirar famílias desse espaço. E nesta última quarta-feira estive com o presidente João Ues do SAMAI fazendo uma visita não só no espaço da Vila Sapo, mas em outras demandas da região, onde ele se comprometeu que no momento que o Executivo fazer a retirada dessas famílias, irão sim se apossar daquele espaço, a equipe do SAMAI, para fazer toda uma infraestrutura junto com a Secretaria de Obras e demais secretarias envolvidas, para que de fato não haja mais pessoas utilizando aquele espaço e que de fato haja sim uma revitalização, dignidade de vida para aquelas famílias que irão permanecer naquele espaço. Também no espaço do grande expediente, a vereadora Rose Frigeri, do PT, voltou a falar sobre a questão da insegurança nas escolas públicas de Caxias do Sul e destacou o projeto de lei que está em tramitação na Casa desde 2023 para a implementação do botão de pânico nas instituições de ensino. Essa questão do botão do pânico é uma das propostas, porque nós fizemos uma carta nessa mesma reunião de 2023 com várias propostas. O botão do pânico tem várias cidades que já estão funcionando, vereadores de todos os partidos que apresentaram, algumas a Câmara sancionou, outras o prefeito sancionou, outras iniciativa do Executivo. Em Santa Maria, há pouco tempo, nós tivemos um caso de violência que só não veio para notícias maiores, porque foi acionado o botão do pânico nas escolas que tem lá. É um botão que custa até 300, de 70, 80, 300 reais, que aciona ou a guarda municipal ou a brigada, quem está próximo, para chegar imediatamente quando está tendo alguma ação na escola. Mas eu também comentei que a violência na escola, ela não vem só de fora, muitas vezes ela corre dentro. Então nós precisamos de muitas medidas.